muito obrigado. Bem-vindo a Seitianoye, bem-vindo à Jornada da Vida, bem-vindo à felicidade, bem-vindo a esse modo feliz de viver em harmonia com a natureza, que é o slogan também da Seitianoye aqui para divulgar cada vez mais essa felicidade através de atividades como essa, por exemplo, Jornada da Vida, como tantas outras atividades no YouTube, mas também seminários nas academias, obras sagradas como os livros, revistas e outros meios de divulgação. Olha bem, a Seitianoye, ela tem harmonizado pessoas. O ensinamento da Seitianoye tem curado pessoas. O ensinamento da Seitianoye tem feito com que pessoas prosperem. O ensinamento da Seitianoye tem feito com que pessoas tímidas se tornem pessoas de uma maneira espetacular, uma desenvoltura fantástica de levar o ensinamento da Seitianoye através do seu dom, da sua missão. Enfim, o ensinamento da Seitianoye, ela tem provocado, entre aspas, verdadeiros milagres na vida de pessoas, de empresários, familiares, enfim, na sociedade num todo. E o programa de hoje, Jornada da Vida, traz um dos idealizadores do programa Jornada da Vida. Ele que é preletor da Seitianoye, já também, entre aspas, sofreu devido à sua timidez, quando bem jovem, lá na cidade de Marília, onde morava, e ele vai contar para a gente de que maneira, então, a Seitianoye fez essa grande revolução na vida dele. Preletor Milton Hitoshi Suga. Muito obrigado, Preletor Milton. Olá, Preletor Enio, muito obrigado. Uma alegria imensa estar aqui, desta vez do outro lado da câmera aqui com o senhor, no programa Jornada da Vida, né? Exatamente. Você tá em todas, né? Mas só que do outro lado da câmera, agora está na frente, né? Agora estou aqui na frente para contar um pouquinho da minha história nessa jornada da vida dentro da Seitianoye. Tá certo. Eu tive a felicidade de conhecê-lo na época da Associação dos Jovens, né? Já se passaram uns 3 anos, mais ou menos, né, Preletor Milton? O ano passado, né? Sim. Recente, né? A gente ia lá para Recente. Marília, onde você morava, depois você veio aqui para São Paulo, na Regional SP Pinheiros, né? E desde aquela época eu te admiro bastante aí a sua dedicação, o seu amor, mas eu também não sabia da sua dificuldade de se expressar devido à timidez. Como que foi isso a sua infância, então, Milton? Pois é, Preletor Enio, na minha infância eu era uma pessoa muito tímida. Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos de idade, e eu perdi a minha referência masculina dentro de casa, né, então acabei sendo uma pessoa bem retraída, não conseguia me comunicar, a ponto de, por exemplo, na minha infância, a professora na escola, a gente tinha que pedir para ir no banheiro, não sei se ainda hoje é assim na escola, né. Mas naquela época a gente tinha que falar assim: "Professora, eu tô com vontade de ir no banheiro, posso ir no banheiro?". Preletor, eu não conseguia nem conversar com a minha professora para pedir ir no banheiro, eu tinha muita vergonha, não conseguia me comunicar, até que dentre vários sufocos que eu passava, porque eu ficava esperando chegar aos intervalos do recreio para sair correndo para ir no banheiro para poder me aliviar, mas teve uma vez que não deu. E eu me lembro de ter voltado aí com o número 2, né, tem o pessoal falando número 2, nas calças. E assim, eu ia de perua, né, Kombi, para casa, e eu ficava muito receoso, até ficava disfarçando o cheiro, né, me afastando um pouco mais dos colegas, até o ponto que eu falei assim: "Não, desse jeito não vai dar, e preciso fazer alguma coisa da minha vida", né. E aí eu comecei, a minha mãe, ela, como meu pai faleceu, ela começou a busca do ensinamento religioso. E ela passou por vários segmentos religiosos. E no momento, e eu sempre acompanhava ela, mas nunca tocava no meu coração que aquilo era para mim. Até o momento que um dia ela chegou, ali na associação, hoje não existe mais, né, era a associação local do Ferreira, lá no bairro de Pinheiros, na mesma associação, por exemplo, do preletor Gil Kanashiro Filho, que foi, responsável pela academia de Biúna por muito tempo, né. E lá ele era presidente da associação local, e a gente comecei a participar lá. E eu me lembro que ao chegar na associação local, uma das primeiras pessoas que me recebeu, era uma pessoa que também se chamava Milton. E aquilo me chamou muito a atenção, né, porque até então eu nunca tinha conhecido nenhum Milton. E aí, por como ele era o Milton lá, eu comecei a ser chamado de Miltinho, porque eu era pequenininho,
E se para não confundir os nomes, o pessoal chamava de Miltinho. E aí dentro da Seitonoye pegou o Miltinho, né, porque assim, muito franzino, depois cresceu, né, agora cresce para os lados também. E aí pegou o Miltinho. Então isso já me deu um pertencimento naquela associação local, porque eu me identifiquei com uma referência masculina que era a pessoa que cuidava da livraria, olha só, e ele chamava-se Milton, e as pessoas na associação local começaram a me chamar também de Miltinho, que era o apelido, né, que dentro da minha família o pessoal também me chamava desde pequenininho, desde criança, né. Então, eu comecei ali a ter um espaço de pertencimento e poder me comunicar com as pessoas. Eu tenho até hoje, ele me deu um livro juvenil de orações. Naquela época, uma capinha azul, ele fez até uma dedicatória de Milton para Milton, né. Guardo Hoje ele já partiu para o mundo espiritual, né, guardo com muito carinho esse livro. Mas a partir as atividades da Seitonoye que eu comecei a perder a vergonha, começar a ficar sem vergonha, sensei. Tá. O pretor Milton, você comentou que foi acompanhando a sua querida mãe em algumas atividades religiosas, mas a princípio parece que não houve a identificação, né? Aí você começou a ir na Seitonoye. Além desse seu amigo que foi uma força para você, seu xará, dentro do ensinamento da Seitonoye, ainda criança, digamos assim, né? O que te chamou a atenção? Falou, é aqui. O que me chamou muito a atenção foi a oportunidade de manifestar o amor e principalmente transformar a vida das pessoas através do ensinamento da Seitonoye. Depois de participar dentro da associação local, eu passei por um tempo ali na regional de Pinheiros, eu passei um tempo sem participar, porque eu comecei a trabalhar. Já no meu intuito de começar a me desenvolver, de poder se comunicar, eu comecei a trabalhar dentro do supermercado. Então, os ensinamentos da Seitonoye já me motivaram a ter esse desenvolvimento de poder se comunicar e vencer a timidez, mas ainda era muito tímido. Até que aí eu prestei o vestibular e passei na cidade de Marília. Foi aí que eu fui para a cidade de Marília. E lá na cidade de Marília foi muito interessante, porque na associação local que eu participava na reunião de crianças em Pinheiros, eu encontrei um colega que tinha ido para o Japão trabalhar, ficou um tempo no Japão, mas quando ele voltou para a cidade de Marília. E aí, na cidade de Marília, dentro da associação local, eu encontrei com ele. Ao nos encontrarmos, ele veio com uma proposta de falar assim: "Olha, Miltinho, aqui tem muitos jovens que estão na idade de juvenis, e eles estão, assim, prontos para abrir uma associação local para jovens. Você não quer, me ajudar? E aí eu te ajudo, né". E aí ele falou assim: "Aí eu vou virar o presidente e você vai ser o meu vice-presidente". E aí, então, a gente começou essa associação local. E era interessante, porque era basicamente uma associação local de 4 famílias, e famílias muito numerosas. E quando a gente começou a nossa reunião, já tinha de imediato 15 pessoas prontas para colaborar. Então, e aí essa associação local ela começou a se desenvolver, né, a chamada associação local, voltada para o pessoal de idioma japonês, né, cultura do idioma japonês, chamado Senenkai, da Associação dos Jovens. E aí a gente começou a fazer as reuniões do modo como a gente entendia que eram as reuniões da associação local. Até que os líderes da regional Paulista 1 e SP Marília, à época, eles falaram que era muito importante que a gente participasse de um curso para líderes. E aí nós fomos participar na academia de Biúna, nos 5 dias, no curso Persona VIP, curso para líderes da Associação dos Jovens. Foi no ano de 2000. Em 2000, quem era o presidente da Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil era o meu colega aqui, o preletor Enio Masakihara, né. E aí, nesses 5 dias, a gente já estava acostumado a participar de seminários de treinamento espiritual para jovens, mas no curso para líderes, né, o preletor Enio ele desenvolvia muito esse sentimento religioso de promover a felicidade das pessoas. E assim como ele fala do que idealizador aqui do Jornada da Vida, mas o Jornada da Vida já começou a ser inspirado através dele lá. Porque eu lembro que no curso para líderes, ele sempre convidava as pessoas para fazer o seu relato de experiência, seja dentro da programação ou até mesmo chamando dentro da palestra dele.
né. E aí ele pegava uns relatos, assim, de transformações que se você maratonar aqui o Jornada da Vida, são relatos mais ou menos parecidos com esses, né. E a gente se emocionava e ficava encantados como o ensinamento da Seite Noe mudava as pessoas. Então eu tinha uma vontade muito grande de ajudar as pessoas através do meu trabalho, mas dentro da associação dos jovens foi o momento em que eu falei assim: "Nossa, ajudar as pessoas não é só no sentido material, de dar recursos, de proporcionar profissão, mas de promover a espiritualidade, como essa espiritualidade, ele transformava a vida daqueles jovens". E aí a gente voltou estimulado, motivado, dentro da nossa associação local, e a gente começou a se desenvolver mais ainda na cidade de Marília, fez parcerias ali com comunidades niqueis, fizemos até um seminário com o preletor Ennio Masakihara na época, juntou 300, quase 400 pessoas naquela associação, naquele seminário, né. Ele era o orientador responsável e a gente pôde ter a oportunidade de convidar 3 líderes da iluminação que nunca tinham feito atividade na associação de seminário de grande porte, e ele abraçou também esses líderes da iluminação, foi o orientador responsável do seminário e cada um deles teve uma participação com uma palestra, né. Foi o trote que eles receberam lá de assumir como líder da iluminação junto com o preletor Hélio. E foi esse espírito de promover a felicidade dos outros, que na verdade a gente descobre que quanto mais a gente promove a felicidade dos outros, mais a gente que se desenvolve, né. E foi nesse sentimento, porque aí a gente começa a fazer apresentação, a gente começa a divulgar, a gente começa a fazer recepção, a gente começa a convidar as pessoas para participar da associação local. E como a gente tem esse propósito relacionado a convidar as pessoas para as atividades, a gente vai esquecendo a timidez, né, e vai se desenvolvendo a ponto aí de estar participando, inclusive, aqui hoje do programa. Maravilha. Doutor Milton, é bom ouvir essas coisas do passado aí, eu fico muito feliz, né? Porque me emociona lembrar dos seminários nas academias, do curso Persona VIP, que é um curso direcionado para os jovens que já se dedicam, né, dentro da organização da Seichonoye. Mas o Jornada da Vida tem muitas pessoas que acompanham, né, os relatos que são aqui apresentados, que têm filhos, que têm netos, né, que têm crianças na família, e você começou falando da sua dificuldade de relacionamento devido à sua timidez. Qual a importância do ensinamento da Cíntia Noyer, Pretor Milton, a essas crianças, digamos assim, a esses juvenis, a esses jovens, no sentido de desenvolver a capacidade que habitam nelas, mas que às vezes desconhecem, né? E por isso sofrem. O teu caso já é um exemplo disso, né? Então, para quem está em casa agora, que tem um neto, que tem, sei lá, um filho que está meio travado, qual a importância do ensinamento da disciplina na vida dessas crianças ou desses jovens? Ter o contato com o ensinamento da Seite Noé, através da participação nas associações locais, ele é muito importante porque ele vai encontrar outras pessoas que participam da reunião, que ele vai ver nesse juvenil, nessa criança, nesse jovem, sempre a potencialidade inata desse ser humano arraigado dentro de cada um. E de que forma isso se desenvolve quando essas pessoas participam? Sempre através das palavras de elogio, as palavras de incentivo. Como na minha experiência, eu comecei a participar na associação local e ainda quando eu voltei na cidade de Marília era muito tímido, e eu ficava sempre quietinho ali, eu sentava no fundo lá do salão, mesmo o salão às vezes não estando cheio, eu sentava lá no fundo, ficava assim, umas 20 pessoas sentadas lá na frente e eu lá no fundo, né, ficando bem quietinho assim. Mas eu comecei a gostar muito daquelas atividades. A partir do momento em que você entra, você é recepcionado pelas pessoas com "muito obrigado, seja bem-vindo", né, já passa naquele corredor humano de pessoas ali, você já sente energizado. Aí você senta e aí você começa a participar e começa a ouvir aquelas palavras. E dentro do ensinamento, você vai escutando que você é capaz, que você pode se desenvolver e, acima de tudo, que você pode, que você é capaz porque você é filho de Deus. E quando você entende o que é filho de Deus, você começa a desenvolver essas capacidades inatas de filhos de Deus. E aí participando, tomando encantamento, vai chegar ali por volta ali da terceira, quarta reunião, que você participar, em algumas reuniões até na primeira pode acontecer isso, né.
Por acreditar nessa capacidade inata de cada um, os líderes, ele começam a chamar você para fazer algumas atividades. E aí, um líder da Associação dos Jovens, na época, ele me chamou para fazer a leitura das normas fundamentais dos praticantes da Seite Noé. São 8 preceitos em que nas atividades da reunião vai um adepto, um líder, um divulgador, um preletor, e ele pega o livreto e ele pede para as pessoas repetir essas normas fundamentais. E aí eu pensei, puxa, eu tão tímido, né, agora que estava ficando tão legal eu participar das atividades, eu gostaria de continuar aqui participando. Se eu falar não, eu acho que eles não vão me deixar mais participar aqui das atividades. Eles deixam, tá, gente? Mas eu pensava dessa forma. E aí eu falei assim: "Então eu vou dizer sim". E aí quando eu disse sim, preletor Enio, e agora? Como é que eu vou lá na frente fazer a bendita da leitura das normas fundamentais? E aí eu Suava, comecei assim. suava. E aí eu comecei a faltar, comecei a dar o cano da reunião, porque eu ficava com muito medo, aquilo me, né. Só que os líderes tão amorosos, eles falam assim: "Nossa, faz tempo que você não participa", ligava para mim: "Vem participar aqui da reunião". E aí eu falei assim, como eles não falaram nada das normas fundamentais, eu falei: "Acho que eles esqueceram, né, então eu vou voltar a participar". E eu voltei a participar da reunião, porque eu gostava muito. Até que chegou um momento em que ela falou assim: "Olha, tem as normas fundamentais, você não quer fazer?" Falei assim: "Olha, eu vou acompanhar, eu te treino, eu te ensino, você vai conseguir fazer". Falei: "Então tá bom". Aí eu pensei, olha o raciocínio que a gente às vezes se limita, né. Falei assim, então, já que ele falou que eu preciso treinar, eu falei assim: "Ó, daqui umas 7, 8 reuniões eu faço. Tudo bem? Porque aí eu vou ficar treinando". Aí ele falou: "Tudo bem, daqui 7, 8 reuniões você faz". Aí eu pensei: "Puxa, garanti a minha permanência aqui na associação local por mais 7, 8 reuniões sem precisar fazer nada". Mas eu comecei a treinar nessa época, que o preletor Heitor Miyazaki, ele falava da experiência dele também, que ele ficava treinando para pedir um café lá na cantina, né. Então quem quer ouvir esse relato, essa vivência, é só acompanhar no livro dele que ele vai falar. Ele treinava: "Me dá um café, me dá um café, me dá um café". No meu caso não era um café, era os normas fundamentais dos praticantes da Seite no I. E aí, passaram várias reuniões e eu fui lá fazer, falei assim, a leitura, né. Eu lembro que acho que eu tremia aqui, segurar o livreto na mão, né, e comecei a falar. Eu não lembro o que eu falei, como saiu e se saiu do jeito certo. Possivelmente não. Mas por acreditar nessa potencialidade infinita, logo que você acaba a atividade, o pessoal vem da liderança e vem e fala assim: "Parabéns, muito bem, o fato de você ter ido à frente", eles não vão mentir, né, mas eles vão tirar, elementos positivos daquilo que você fez dentro da atividade. Então o fato de ter ido lá na frente, o fato de ter se colocado à disposição, o fato de ter feito a leitura, eles vão elogiar justamente este ponto. E ao elogiar, a sua autoconfiança ela começa a se alimentar. Então, quando começa a se alimentar, você também começa a ficar mais autoconfiante e vai perdendo esses receios, perdendo esses medos. Olha só, a princípio parecia que eu estava ajudando a associação local ao fazer a leitura das normas fundamentais, mas quem estava sendo ajudado era justamente eu que estava perdendo este medo, perdendo essas barreiras de poder me comunicar. Daí para lá, como eles vão acreditando cada vez mais na potencialidade, eles vão aumentando o nível de dificuldade, parece um jogo de videogame, né. Aí das normas fundamentais eles começam a pedir para fazer a leitura da revelação divina, que é um texto maior, né, e outras atividades de apresentação, etc e tal. Até um dia que eles me convidaram a fazer a apresentação de um seminário para crianças. E no seminário de crianças, num seminário de crianças ou na atividade para crianças, o apresentador ele não tem só que falar as atividades, ele tem que fazer as dancinhas. Então você tem que fazer assim, tem que fazer assim, né. Se você está feliz, bata a mão, bate o pé. Imagina uma pessoa que lá no começo do programa falava que não conseguia nem pedir para a professora ir no banheiro, agora tinha que fazer dancinha no palco, sensei. Como que era isso, né? Então eles ensaiaram e aí eu comecei a desenvolver, a participar das atividades. Então os amigos que nos acompanham, ao levar os juvenis, as crianças, eles também vão participar de atividades adequadas à faixa etária deles. Então, mas sempre com esse propósito, em tudo que eles realizarem dentro das atividades, eles vão ser elogiados, eles vão ser incitados a desenvolver essa capacidade infinita. E aí todos os bloqueios, todos os receios, essas crianças, esses juvenis, eles vão perder, assim como eu perdi
ali os meus bloqueios e hoje posso ter a coragem até inclusive de participar aqui do programa com o senhor. Maravilha, Pastor Milton. É interessante, né? A Citionê, ela reforça muito que todos nós temos capacidade infinita, mas ela não só nos passa essa informação, mas ela tira essa capacidade da gente para mostrar para a gente que a gente tem mesmo, né, Pastor Milton? É verdade, é verdade. Você falou uma coisa interessante logo no começo também, quando foi para o Persona VIP, que é um curso para jovens promovido pela Associação dos Jovens do Brasil, da importância de fazer o bem, de se doar, de praticar. E o Jornada da Vida tem muitas pessoas que acompanham, que são preletoras, preletores, divulgadoras, divulgadores, líderes, né? Já de 20, 30 anos na City Noé. É claro que tem muita gente chegando agora. E é comum a gente ouvir, por exemplo, se inscreva no canal, né? Compartilhe. O que significa isso? De que maneira alguém que talvez está numa cidade que nem tem Sítio Noé lá ainda em termos de organização, ela não consegue ir numa reunião para fazer o que você já fez e continua fazendo? Mas de que maneira ela pode, então, estar também sendo útil, Pretor Milton, através dessas mensagens que os preletores dão, que vocês dão, se inscrevam, o que significa isso? Olha que maravilhosa pergunta que o preletor ele nos traz, né? Conforme eu disse anteriormente, às vezes parece que a gente está fazendo algo para nós mesmos. Mas quando a gente está assistindo os nossos programas aqui no canal do YouTube, seja o Jornada da Vida, seja o Vivência, seja o estudo da coleção A Verdade da Vida, enfim, todos os programas aqui no canal do YouTube, sempre tem o botãozinho aqui embaixo, que ele tem lá, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe. O que acontece? A gente tem um mecanismo dentro da rede virtual que a gente fala dos algoritmos, né? Então, quando um programa ele está sendo assistido pelas pessoas, o canal do YouTube ele já vai fazer uma busca dentro daquilo que você costuma assistir e ele vai recomendar. Então, quando você acessar youtube.com.br, vai aparecer lá uma série de vídeos já que o YouTube vai recomendar para você. Quando o nosso programa aqui ele é muito curtido, muito comentado, muito compartilhado, significa que este programa, além das pessoas assistirem, ele está provocando um engajamento, ou seja, as pessoas estão recomendando o programa. Então o YouTube vai entender, nossa, quanta gente está curtindo aquele programa, quanta gente está se inscrevendo naquele canal. Significa que esse programa ele é muito bom para as pessoas. Então eu vou jogar ele nas buscas para mais pessoas assistirem. Então, quanto mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos, parece que está ajudando o pessoal aqui do canal, aqui da nossa audiência, mas está ajudando várias pessoas que na sua busca por espiritualidade, busca por temas como prosperidade, busca como temas de saúde familiar, o YouTube no algoritmo ele vai recomendar aquele programa para essas pessoas. Daí a importância de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Mesmo nos vídeos, porque os vídeos eles vão ao ar e eles permanecem no nosso canal. Mesmo nesses vídeos mais antigos, quanto mais curtidas, quanto mais assistir, nós vamos promover a felicidade das pessoas para que mais pessoas assistam. E como vocês sabem, né, ainda hoje a Sente Noê não tem uma sede em todas as cidades do Brasil, né? Então, a forma de nós termos aqui o programas dentro da Seitonoye no canal do YouTube é também de chegar a Seitonoye para essas pessoas na cidade onde não existem ainda uma sede da Seitonoye. E aí, preletor, eu quero aproveitar o gancho para os amigos que estão assistindo este programa e na sua cidade ainda não tem uma sede da Seitonoye, saiba que você, isso mesmo, você que está nos assistindo, pode ser o promotor da felicidade e da iluminação da sua cidade, através de uma forma de atividade que nós chamamos de reunião de vizinhança. Reunião de vizinhança. É só você ter um espaço onde você possa encontrar as pessoas, convidar as pessoas e para as pessoas estudarem os ensinamentos da Seitonoye através das revistas, através dos livros que nós editamos e provocamos, né? Então, para abrir uma reunião de vizinhança dentro da sua cidade, procure aí as associações dos jovens, a Associação Fraternidade, a Associação Pomba Branca,
que com toda a certeza eles irão indicar e dar instruções de como abrir uma reunião de vizinhança na sua cidade e a Seitonoye chegar na sua cidade presencialmente, não só virtualmente. Se Deus quiser, Pretor Milton, um dia a gente vai poder dizer com muito orgulho que em todo município do Brasil existe uma reunião presencial, né, da Seitonoye. Se Deus quiser, vai chegar, e graças à colaboração de tantas pessoas que compartilham, né, os programas da Seitonoye, através aí dos seus smartphones da vida, a Seitonoye hoje é muito conhecida aqui no Brasil também, né, graças a Deus, assim como também nos países da América Latina. O Pretor Milton, você falou bastante desse lado da desenvoltura que você adquiriu graças às atividades da Seitonoye, aos desafios que foi apresentado lá na Seitonoye, e, consequentemente, isso também repercute na tua vida profissional, tá certo? Com toda certeza. Olha só, como uma pessoa tímida que não conseguia se comunicar vai escolher a faculdade de direito como formação profissional, né? Um advogado que não fala, imagina isso, será que existe isso? Então, o fato de eu poder acreditar na minha capacidade fez com que eu escolhesse na minha formação profissional a faculdade de direito. Eu fiz a faculdade de direito e por muitos anos, né, ainda advogo em alguns casos, trabalho com advocacia. E mais tarde, depois, eu tenho uma segunda formação que esse ainda eu, no futuro próximo, eu quero desenvolver, que eu sou formado, na licenciatura em História. Ou seja, eu sou apto para poder dar aulas de histórias nas escolas. Imagina então, como uma pessoa que não se comunicava escolheu 2 profissões que precisam da palavra para poder se comunicar e para poder desempenhar as suas funções. Graças então ao amor das pessoas que incentivaram a eu poder fazer as atividades dentro da Seitonoye. E a Seitonoye, o fundador da Seitonoye, o professor Masaru Taniguchi, ele fala tanto do poder da palavra, né, Pretor Milton? Só que a gente trava, né? Eu sou assim, fui muito, muito, muito mais tímido no passado, acho que tanto quanto você foi também, né? Mas a Associação dos Jovens, o ensinamento da Seitonoye, as atividades faz com que a gente vá perdendo um pouquinho das dificuldades, das barreiras, e a gente vai avançando, né? Quando você menos espera, você olha lá para trás e fala, nossa, eu cresci tanto. E eu creio que a Associação do Jovem, a Associação das Pombas Brancas, que são as reuniões para as mulheres, da Fraternidade, que são para os homens, né? Tem também o Departamento dos Educadores, tem a Associação da Prosperidade, que são meios que a Seitonoye do Brasil tem de levar a pessoa dentro da sua característica, do seu perfil, da sua intenção, para que então ela se desenvolva, cresça, mas acima de tudo, ela traz para fora aquele sentimento generoso de ajudar o próximo, né, Professor Milton? E é através daí que a vida começa a desenvolver, crescer e prosperar. Com toda certeza, dentro da Seitonoye a gente tem várias portas de entrada que levam todos ao mesmo local, que é o ensinamento da Seitonoye. E essas portas vão de acordo com cada um, da busca de cada um naquele momento. E não há nenhum problema quanto a isso, o importante é que você busque esses meios para chegar ao ensinamento da Seitonoye. Como disse o preletor Enio, a gente tem várias atividades, atividades para educadores, para jovens, para juvenis, para mulheres, para homens, para empresários, né, que é a Associação da Prosperidade. Então, várias atividades para participar. Para encontrar um local, basta acessar aí o link que está passando aí embaixo na sua tela, sni.org.br/onde encontrar. Neste link tem os endereços de todas as regionais espalhadas pelo Brasil. Essas regionais, elas são como se fossem sedes matrizes aí da sua região, onde eles poderão orientar onde fica uma Seitonoye mais próxima de você. Maravilha. Professor Milton, a gente participamos muito, né, das atividades da AJSI, que é a Associação dos Jovens, né, da Seitonoye. E tantos temas são abordados, né, para os jovens, além de prosperidade, sucesso, superar as limitações. Um dos temas que sempre me tocou muito dentro da Associação dos Jovens foi ouvir sobre gratidão aos pais. E foi exatamente na Seitonoye, participando das atividades de seminários, que eu aprendi isso, né? Da importância de agradecermos aos nossos pais. Não só ter amor por eles, mas manifestar o amor, que até então
se a gente já tinha vergonha de falar para os outros, então imagina falar em casa, para a mãe, por exemplo, mãe, eu te amo. Meu Deus do céu, né? Eu não falava mesmo, né? Eu fui aprender isso na Seitonoye e começar a expressar isso, né, para os meus familiares. Creio que para você também, acho que esse tema pegou pesado, né? Com toda certeza. E foi justamente o senhor que pegou pesado com nós, né, dentro das atividades, que fazia o relato da sua experiência com relação à sua querida mamãe, né. Foi numa convenção nacional, inclusive, que o senhor teve a oportunidade de homenageá-la, saindo do palco, indo até ela agradecer e dizer que a amava. E naquele momento a gente percebeu o quão grandioso é o amor dos pais, né. Porque naquele momento foi o senhor que foi agradecer ela, saindo do palco para homenageá-la, e ela, não me lembro agora a época quantos anos de idade ela já possuía, né, mas já estava, eh, bem com uma idade avançada, e ela o senhor foi agradecer, mas na verdade quem foi agradecer ela foi quem foi agradecer o senhor foi ela, e ela se ajoelhou, né, o máximo que ela pôde agradecendo, homenageando, e isso percebeu o quão grandioso é o amor dos pais. E realmente, a gente ainda por mais ser descendente de japoneses, a gente conhecendo hoje, né, a gente compreende melhor a história dos nossos, antepassados que vieram para o Brasil, e sofreram várias situações, né, a gente teve até um período de guerra em que os japoneses aqui tiveram que se isolar da comunidade brasileira, se eles falassem em japonês, eles iam presos, eles não podiam se reunir, inclusive, então isso fez com que algumas características dos japoneses que aqui ficaram, ficassem muito fechados e muito desconfiados, porque eles perceberam isso. E esse também foi a minha relação com a minha mãe. Eu não entendia isso, que ela passou por tudo isso. E ao não entender isso, ela pouco se comunicava com a gente, principalmente de dizer: "Eu te amo", né. Ela sempre manifestava o amor de outras maneiras. Ela falava a palavra "Ganbatte kudasai", né, que é se esforce, se empenhe, seja uma grande pessoa, através da sua profissão, daquilo que você faz. E eu fui entender que quando ela falava, por exemplo, esse tipo de palavras, na verdade estava ali travestido a palavra "eu te amo" por detrás de tudo aquilo. Através do estudo, aquilo da forma como ela trazia as coisas para casa. Mas até então eu não te compreendia isso, e eu cobrava disso dela. Falei assim: "Minha mãe acho que não me ama, porque ela jamais falou o quanto me amava". E dentro das atividades da Seitonoye, logo após em muitos seminários na academia de Biúna, isso não só seminário para jovens, mas existe uma atividade que se chama Carta aos Pais. E lá, a gente olhando isso dos nossos pais, a gente escreve uma carta para os nossos pais, declarando todo o nosso amor a eles. E na época, a Associação dos Jovens, presidida pelo preletor Enio, né, eles faziam que a gente escrevesse essa carta, e aí eles pegavam, como eram 5 dias de curso, eles faziam essa atividade, acho que logo no primeiro dia, e eu lembro que ao fazer essa atividade, recolhiam essas cartas da gente, e vocês enviavam essa carta pelo correio, a ponto dessa carta chegar até o domingo. Então, em muitos casos, claro, chegava depois, mas a gente que era da região de São Paulo, quando a gente chegava já no domingo, aquela carta já tinha chegado. E aí só que a gente ficava tão imerso no seminário da academia, nas atividades da academia, que a gente esquecia, eu confesso, eu esquecia que mandei aquela carta. E quando a gente chega em casa, já há outras formas de manifestar amor dos nossos pais é através da comida, né. Então Exatamente. aquele almoço já estava caprichado, por quê? Porque a mãe recebeu aquela carta do filho. Então ela emocionada com aquilo, já criava aquela recepção e já eliminava a barreira da gente poder dialogar e conversar. "Puxa mãe, o quanto eu fui ingrato, o quanto eu não manifestei o meu amor e quanto, eu cobrei esse amor da senhora". E aí sim, ao a gente manifestar esse amor, ela também manifestava e hoje a gente pode dizer para a mãe o quanto a gente, quanto se ama e o quanto a gente pode manifestar esse amor. Não tive problemas de relacionamento com a minha mãe, mas tinha isso travado dentro de mim, de não poder dizer eu te amo, de poder se comunicar de uma maneira fluida com a minha mãe, então isso foi muito importante dentro do ensinamento da Seitonoye, fazendo as atividades que eram propostas. Muitos como eu sempre, pelo que você está contando, você também, né, Peter Milton? A gente espera demais, só que a gente aprende, né, que
Se a gente quer, a gente primeiro tem que oferecer, né? E a Sentinelê é muito bem clara nesse sentido, nos motiva a fazer isso, né? E a gente acaba, parece que, empurrada por um amor divino, a gente acaba expressando o amor aos pais, o amor a tudo, na verdade, na Sentinelê, a gratidão a tudo, e não tem como, a vida melhora, né, Pretor Milton? Com toda certeza. Com essa relação com os nossos pais, a gente vai criando raízes fortes, né, bem fortes. E ao construir essas raízes fortes, isso nos faz ter uma autoconfiança muito grande para desempenhar coisas que a gente fica gravado, às vezes, com medo, com receio de realizar determinadas, realizações, e a gente perde esses receios e avança sempre em frente. Só curiosidade, dentre os livros da Seita Noyer, o que te bateu bastante foi o livro dos jovens, foi qual? O primeiro livro que me bateu forte foi aquele que eu falei no começo, né, o livro juvenil de orações com aquela Ah, dedicatória. Mas o que eu tá. de fato li, o de fato li e fez bater forte e me emocionar foi o livro Leve Avante Sua Vida. Leve avante sua vida. E depois, o livro dos jovens. Eu gosto muito de coisas verdes, né. Então o livro dos jovens ele tem uma capa verde maravilhosa, então isso faz com que realmente a gente desperte o infinito que existe dentro de nós, através aí do livro dos jovens. Porque o livro dos jovens ele vai falar do poder criador da palavra, do valor inestimável dos bons amigos. Ali tem um capítulo do quão importante a gente semear boas amizades e ter boas amizades. E é através da participação, desculpe de insistir tanto, pessoal, para que vocês participam das atividades presencialmente, mas é justamente isso, porque nas atividades da associação local é que você vai encontrar bons amigos valorosos que você carrega para a vida toda, com bons princípios, e é através da leitura do livro dos jovens, neste capítulo, que faz despertar a gente a ter boas relações com todas as pessoas que nos rodeiam. Você falou uma coisa aí também bastante importante, é que a timidez, ela não, de uma certa forma, para a grande maioria, ela não vai ser eliminada assistindo o YouTube só, né, Pretor Milton? É bom assistir, a gente faz umas reflexões, faz algumas mudanças, mas tem muita, a maioria, né, das nossas mudanças, elas ocorrem quando a gente está lá presencialmente, participando, ouvindo, colaborando, ajudando, pedindo orientações pessoais, né? E graças a Deus a Citionê está voltando aí com todas as atividades presenciais, e a partir de agora, então, é nos dado essa chance de levar os nossos filhos, né? Sobrinhos, em alguns casos que tem netos também de participantes do Jornada da Vida, que a Sentinela disponibiliza agora através aí das suas atividades, e se Deus quiser, a gente vai estar ajudando muitas pessoas através da divulgação do ensinamento, né, Pretor Milton? É verdade. E é com isso, né, que o preletor Enio, com o seu amor, ele vai nos ceder o espaço aqui do Jornada da Vida para que a gente possa reduzir um pouquinho as atividades aqui do canal do YouTube, para que as pessoas tenham tempo de conhecer a gente através das atividades presenciais. Agora, em março de 2024, todo mês de março, aqui no canal do YouTube da Seito Noé do Brasil, em comemoração à fundação da Seito Noé, a gente renova a grade aqui do canal do YouTube e a gente vai ter alguns programas que eles vão permanecer no canal do YouTube para quem não assistiu ter a oportunidade de reassistir, reestudar, curtir, compartilhar, maratonar. Então, alguns programas eles deixarão a nossa grade, por quê? Porque o Preletor Enio ele gosta muito de encontrar as pessoas presencialmente, através das atividades. Saiba, amigo, o pessoal que gosta de bastidores, todas essas pessoas que ele entrevistou aqui no Jornada da Vida, foi ele que foi atrás dessas pessoas, conhecer a história de vida, conhecer essas pessoas através das atividades que ele participa presencialmente. E ele conhecendo as histórias, ele veio trazer aqui para que a gente possa se inspirar nessas histórias e praticar isso. Então o programa ele começou aqui desde o dia 6 de março de 2021. Foram 3 anos de programa Jornada da Vida, onde semanalmente o preletor Enio dedicou espaço na sua apertadíssima agenda para gravar esses programas, entrevistar as pessoas, dialogar, mas principalmente, como eu disse lá daquele Persona VIP que eu participei, ele sempre
deu oportunidade para as pessoas falarem das suas experiências, desenvolver as suas capacidades. Eram pessoas que tinham bastante até receio de estar aqui na telinha, né, preletor, a gente tinha que instruir, a gente tinha que ter bastante paciência. Alguns a gente teve até que, evocar a internet para ela poder baixar, para ela poder aqui participar das nossas atividades. Então é um programa que às vezes dura 30 minutos, 40 minutos aqui na sua duração, mas tem programas que na sua preparação ou até mesmo na sua gravação levava até 2 horas, 2 horas e meia. Então, eu agradeço bastante ao preletor ele nesses 3 anos aqui de estarmos juntos no programa Jornada da Vida, mais um fato, né, todas as coisas novas que a Seite Noé se propõe a fazer, o preletor Enio, ele sempre se coloca à disposição, traz essa inovação, então é uma grande inspiração para todos nós, através das atividades que o senhor realiza. E com toda certeza agora todo mundo vai reencontrá-lo pessoalmente nas atividades presenciais, espalhadas não só pelo Brasil, mas pelo mundo afora, né, preletor Enio? Muito obrigado. Com certeza, Peter Milton. Acho que o nosso tempo estourou essa vez, né? Como é o último, né? Mas valeu a pena. Fiquei muito feliz de estar te reencontrando aqui dessa forma. Sempre foi de uma outra forma na Seitonoye, né? Sempre aí nos bastidores. E sou muito grato aí todas as suas orientações, seu apoio, a sua ajuda que tem nos dado aí. E, acima de tudo, a sua dedicação aí de levar o ensinamento da Seitonoye através aí dessa sua missão também como preletor da Seitonoye, e que a gente possa juntos aí com todos os demais preletores, divulgadores e líderes fazer com que esse ensinamento chegue aí a toda a população brasileira e para que eles possam experimentar dias de felicidade descobrindo a sua própria natureza divina. Muito obrigado, Peter Milton, que Deus te abençoe, que continue nessa missão aí grandiosa, e o Enio está sempre aí à sua disposição no que precisar, e que a gente consiga também cada vez mais levar as obras sagradas da Seitonoye, as revistas da Seitonoye, enfim, o ensinamento da Seitonoye às pessoas. Muito obrigado a todos vocês que sempre acompanhou Jornada da Vida. Muito obrigado a todos que colaboraram no Jornada da Vida, como aí preletoras, preletores, divulgadores. E obrigado a todas as pessoas também que colaboram aí nos bastidores de um programa, né? A gente provavelmente a maioria nem sabe que todo o programa que é gravado, ela vai até as mãos, né, da professora Marie Murakami, e ela que pacientemente fica assistindo, reassistindo cada programa para ver se não tem algumas coisas equivocadas que a gente acaba falando, né? E ela que vai dando as orientações depois, tirando o que precisa tirar, para que então ele chegue até o canal do YouTube da Seitonoye. Então, também a professora Maria, nosso muito obrigado. Obrigado a todos vocês. E, da minha parte, preletor Milton, muitíssimo obrigado. Fica com você, então, aí as últimas palavras. Muito obrigado mais uma vez ao preletor Enio, a professora Marie, né, que nos ajuda aqui validando todos os programas, revisando os programas, e ela é uma grande, a gente aprende muito com ela, né, porque ela também sempre quando assiste esses programas, ela sempre se coloca à disposição para assisti-los, e ela agradece a oportunidade de assistir em primeira mão todos os programas Jornadas da Vida. Então, obrigado, professora Marie, obrigado a todos que nos acompanharam, né, durante a jornada da vida, durante a jornada da vida, nesses 3 anos, junto com o preletor Enio. O preletor Enio, sempre para nós aqui da Seitonoye, é sempre um líder motivador, inspirador, e quando se fala em inovação, a gente sempre vai lá, bater na porta dele, ou vai chamar pelo Teams agora, né, para buscar inspiração através dos conselhos que ele sempre nos deu. No meu caso em específico, desde a época lá da cidade de Marília, através da Associação dos Jovens, mas perfazendo aqui também na sede central, o período em que eu fiquei na Associação dos Jovens da Seitonoye do Brasil, onde eles sempre traziam palavras inspiradoras, motivadoras para a gente seguir sempre adiante no nosso trabalho. E aqui no Gabinete de Marketing e Comunicação, também idealizado por ele, acho que o senhor foi o primeiro, né, gerente aqui do Gabinete de Marketing da Seitonoye do Brasil, sempre também nos inspira e motiva com as suas observações, com o seu carinho, com o seu afeto, para que a gente sempre avance no espírito de que as pessoas possam conhecer este ensinamento. Então, preletor Enio, muitíssimo obrigado por esses 3 anos. A gente continua aí nos bastidores tomando café, comendo umas coxinhas, né? E que a gente possa nos encontrar várias vezes. E os amigos que nos acompanham, continuem
curtindo, compartilhando. Com toda certeza, nós somos aqui mais de 100 mil inscritos aqui no canal e tem programas aqui no canal do YouTube que permanecem no ar, que não chegamos a este número de audiência. Então, a oportunidade de, nesse período agora que a gente tiver um espaçamento maior entre os programas, para você poder revisitar os programas, reassisti-los. É através de um programa da Seichonoye que muitas vezes a gente pode encontrar aquilo que a gente está buscando. Da mesma forma que a gente, ao ler um livro várias e várias vezes, a gente começa a encontrar coisas que foram escritas que a gente não identificou na primeira lida, é através do programa também que a gente pode reassistir e reencontrar outras formas de praticar o ensinamento da Seichonoye. E que todas as pessoas que passaram aqui sejam fontes de inspiração para você transformar a vida de vocês, assim como as nossas foram transformadas. Muito obrigado, Peletrolênio, por esses 3 anos de jornada da vida. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Continue curtindo e compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigado. Muito obrigado, Pretor Milton. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte da Jornada da Vida, fazem parte da Seichonoye. Que Deus abençoe e que a gente continue junto aí, levando felicidade às pessoas e, é claro, vivendo dias de felicidade. Muito obrigado. Você já se imaginou imerso em um local de transformação espiritual profunda? Então esta é a oportunidade de transformar sua vida, eliminando os obstáculos que impedem a manifestação da sua natureza divina. Junte-se a nós no Seminário Geral da Cura Divina. Venha ter encontros diários com Deus através da meditação Shinsokan e suas variações, palestras, de práticas e orações. E você é nosso convidado especial para participar da 68ª Festividade do Santuário Rosô do Brasil e da 40ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que acontecerá no dia 14 de abril de 2024, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, em Ibiúna, São Paulo. Permaneça na academia para vivenciar o Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário da Cura Divina, que ocorrerá nos dias 15 a 19 de abril de 2024. Para mais informações, acesse sni.org.br/academias ou pelo WhatsApp 011 50 14 22 17. Muito obrigada.